Sejam bem-vindos ao Tarot da Fortuna. Hoje eu trago um desafio diferente, uma leitura sistémica através do Tarot. E então, o que é que isto significa? Portanto, utilizo aqui a sabedoria do Tarot e também a sabedoria das constelações familiares para analisar as dinâmicas familiares que possam estar a acontecer neste momento. E então eu deixei três dinâmicas possíveis, não é? Que normalmente são muito comuns a aparecerem nas constelações familiares. E então muitas de vocês que fazem parte do grupo escolheram as duas primeiras dinâmicas. E então, portanto, eu normalmente nas constelações familiares individuais eu utilizo bonecos para perceber o posicionamento, para perceber até que ponto é que cada pessoa que faz parte do sistema familiar, que se está no seu lugar, porque cada pessoa tem um lugar específico, um papel específico a desenvolver no sistema, e às vezes os conflitos que existem nas relações familiares é precisamente por conta das desordens que possam existir na organização e na hierarquia do sistema familiar. E então, assim, na primeira dinâmica que eu deixei lá como sugestão, deixei a sugestão desta boneca, que vamos imaginar que estava neste posicionamento, e o homem, assim, mais ou menos, assim neste posicionamento. Na constelação familiar, quando isto acontece, muitas de vocês escolheram esta dinâmica, se reviram nesta dinâmica, significa o quê? Para já, em primeiro lugar, há aqui pode ser uma dinâmica entre marido e mulher, pode ser uma dinâmica entre mãe e filho, ou pai e filha, ou entre irmãos, pode ser várias situações, portanto, dependendo daquilo que cada uma de vocês escolheu quando selecionou a dinâmica portanto, em sintonia com aquela situação que lhes veio à mente, conforme viram essa imagem. E então, no caso de ser homem, marido e mulher, companheiros, em primeiro lugar mostra aqui que não há aqui uma sintonia entre eles, cada um está a olhar para o seu lado. A mulher guerreira, aqui com um pau na mão, com toda a força, não é? A olhar para trás, que em termos sistémicos está a olhar para o passado, está a olhar para algo que ficou ali suspenso no passado, que de alguma forma é como se esta mulher, no caso, se revê nesta mulher, possa estar aqui a lutar ou a segurar uma situação que aconteceu lá no passado e que por alguma razão sente a necessidade de continuar a guerrear, de ser ela contra tudo e contra todos, de ser ela que tem que fazer tudo por todos, porque os outros são fracos, por aí fora. Portanto, pode ser esta dinâmica que possa estar a viver, mas isto faz com que a dinâmica entre marido e mulher possa estar aqui em desequilíbrio, porque depois gera aqui os interesses. O marido está a olhar para outra situação, para outros interesses e não está envolvido sequer na relação deles, estão de costas. E se é isso que estás a viver neste momento, é preciso perceber que motivações é que cada um tem, o que é que os leva a estarem juntos, mas ao mesmo tempo estarem completamente separados fisicamente, mentalmente estarem separados e fisicamente viverem juntos, não é? E então as cartas que saíram em relação a essa dinâmica as cartas de tarot foram o carro e foi o Ave de Ouros. E então o que é que isto significa? O que é que estas cartas que vieram atreladas, digamos assim, a esta dinâmica, o que é que isto pode significar?
pode significar que há aqui uma necessidade muito grande da tua parte, se escolheste o boneco da, da guerreira, uma necessidade muito grande de controlar tudo, de segurar as rédeas das coisas, da tua vida e não permitir que ninguém à sua volta tome conta. Um, e por outro lado pode também haver aqui uma necessidade muito grande de provar algo, de provar que de seguir com a sua vida, de pagar o preço da sua vida e de ter para alcançar a sua consciência, de alcançar a sua felicidade financeira, a sua abundância plena financeira. E o que é que poderá estar por trás desta necessidade tão grande de mostrar, de provar que é capaz, de provar que é capaz de fazer as coisas sozinha, de guerrear, de ir atrás? Pode estar, é possível que possa estar a assumir uma lealdade inconsciente com alguém do passado, nomeadamente com o pai. Pronto, é algo que precisa com certeza depois fazer aqui aprofundar mais esta questão. Agora pergunto como é que era a tua relação com o teu pai, se viveste, se passaste a vida sempre a provar ao pai que és suficiente, que és capaz, para provar exatamente o contrário daquilo que ele dizia sobre ti. Será que é isso? Ou então, se te revês como a mãe perante um filho que está, a mãe sempre a lutar, a carregar, pode estar aqui a carregar às costas a situação do filho e não permitir que o filho siga para a vida, deixar que ele não é capaz, que ela é que tem que tomar conta disso. Também pode ser essa situação. E seja uma situação ou outra, portanto, pode estar associado a essa a algo mal resolvido com o pai. E a frase curativa para isso, para ajudar a transformar esta relação, que acaba por não ser uma relação muito, como é que é de explicar, uma relação muito equilibrada, em que cada um está fora do seu sítio, em que a guerreira não permite dar lugar também, dar espaço ao seu marido para ele também cuidar, para ele também lutar e também poder cuidar desta guerreira, para ela poder relaxar e descansar. Ou então em relação a essa mãe que é guerreira, que toda a vida lutou para proteger o seu filho e que de alguma forma não permite abrir mão e confiar na capacidade desse filho para ir para a vida, para fazer aquilo que ele bem entenda. Pode haver aqui conflitos entre mãe e filho no sentido de não concordar com as escolhas que esse filho está a fazer. Seja qual for, portanto, a situação, portanto, pode haver aqui duas frases curativas para cada uma das situações. Para a primeira situação, entre a mulher guerreira dentro da relação do seu casamento, da relação entre marido e mulher, de companheiros, a frase que eu sugiro que possam fazer como uma frase curativa é a seguinte: respirar fundo, eu sugiro para respirar fundo e dizer assim: querido pai, eu sou tua filha e o que carreguei e estou a carregar nesse momento, o filo por amor, mas agora eu deixo contigo. Eu sou suficiente, eu não preciso provar nada a ninguém, nem preciso provar nada a ti. Eu sou quem sou, eu posso ser quem sou e posso me libertar dessa máscara, deste escudo, e posso parar de lutar e ser quem eu sou.
e permitir-me relaxar. Obrigada por seres meu pai, mas a partir de agora eu entrego aquilo que te pertence. A partir de agora eu cuido o que é meu e permito-me seguir a minha vida de uma forma mais leve. Estas frases podem dizer assim, podem repetir, podem escrever, podem parar o vídeo e escrever estas frases e dizerem para vocês próprias, assim, num estado assim leve e permitirem-se trabalhar estas frases entre vocês. Acreditem que depois a energia também pode modificar se sentirem isso mesmo dentro do vosso coração. Isso em relação à primeira dinâmica. Depois, em relação a mãe e filho, a frase que podem dizer é imaginar que tem um filho à sua frente e dizer assim: meu querido filho, eu toda a vida fui mãe guerreira e lutei para que tu tivesses uma vida mais leve do que a minha. Mas agora está na hora de te deixar voar. Eu já cumpri a minha parte. Agora cabe a ti usar tudo aquilo que tu recebeste de mim e fazer-te a vida. Ir viver a tua vida. Eu dou-te a permissão para seguires e viveres a tua vida, para construir a tua própria família. Eu fico bem. Obrigada. Eu recomendo que escrevam estas frases e que digam no fundo do coração e que digam a imaginar isso de uma forma sentida e acredito que depois a relação também vai se tornar diferente. Agora, quem escolheu a segunda dinâmica em que tinha uma princesa e este senhor aqui, mas este senhor, se repararem, espera aí, como é que se dá? Se repararem, está aqui com uma cara assim de poucos amigos. Então está muito satisfeito. E depois há aqui um pormenor que ele parece que ele tem o corpo virado ao contrário, é como se tivesse o corpo, é como os desenhos animados, o corpo virado para a frente, mas a cabeça virada para trás. Isto é simbólico. Então, se te revês nesta princesa, pode ser também simbólico. Se te revês nesta relação como marido-mulher, houve quem colocasse, eu vejo com o meu marido a passear. Isto é muito, muito simbólico. Porque é assim, segundo a visão sistémica, um dos movimentos importantes no desenvolvimento de uma criança que passa de criança para adulto, não é? Há ali uma fase em que as crianças, as meninas, saem da esfera da mãe e passam para a esfera do pai e depois volta outra vez para a esfera da mãe. Mas no momento em que está na esfera do pai, que é naquela idade da adolescência, há aquela expressão também que se diz, é a princesa, é a menina do pai, a princesa do pai. Tem a ver com essa fase em que a filha, normalmente, a menina do papá, cria aqui uma relação mais especial com o pai, no sentido de ser o pai que o leva para a vida, que a leva para o mundo, porque a mãe cuida, está ali nos cuidados, a cuidar dela seja menino ou menina, não é? Mas aqui no caso particular das meninas, a mãe cuida, mas o pai leva para o mundo. E é curioso que algumas de vocês colocaram assim a dinâmica de que sou eu e o meu marido a passearmos. Portanto, é assim, até que ponto é que lá atrás, quando eram crianças, ou na passagem para a fase de adolescente, esperavam do vosso pai que vos levasse para o mundo? Será que vos levou para o mundo ou nem por isso? Vos levou a passear
ou não, ou foi um movimento que se calhar não aconteceu. Ficaram muito mais grudadas com a mãe do que propriamente com o pai. Pode ter havido aqui um movimento interrompido em relação ao pai, de não ter acesso ao pai. E de alguma forma, de uma forma inconsciente, podem agora na fase adulta se reverem no marido aquela pessoa que agora que traz a oportunidade de poderem passear, de poderem, da princesa poder fazer aquilo que não pôde fazer com o pai, vai fazer com o marido, de passear, de ir para o mundo. Portanto, isto é simbólico. É como se de alguma forma quisesse, de uma forma inconsciente, buscar este desejo que não foi concretizado ou não foi suficiente, de se rever no marido esse pai para poderem passear. Pronto, isto é uma sugestão, é só para pensar sobre isso, sobre essa questão, sobre a relação com o pai. E não é por acaso nós estamos aqui com as dinâmicas do pai. Para a semana vai ser o dia do pai, por isso, por alguma razão, surgiu-me esta ideia de fazermos estas dinâmicas hoje, para olharmos para esta questão da relação do pai. E então, se reviram ou, portanto, penso que a maioria se reviu como um casal, marido e mulher, a passear. Portanto, há aqui uma questão que depois que é importante saber separar. Olhar para o marido como marido, porque o pai é o pai, o marido é o marido, separar as coisas, não misturar as expectativas e não colocar aquilo que não foi suprido lá atrás e esperar que seja o marido a suprir. Porque o marido tem outro papel completamente diferente do pai, não é? E até que ponto é que ainda te sentes essa princesa que está à espera daquele pai para te levar a passear e que estás à espera que seja o marido? Ou, pronto, essa é a pergunta, não é? As cartas que saíram em relação, portanto, a essa dinâmica são a estrela e um 6 de espadas. Portanto, a estrela é um arcano maior também e transmite-nos a ideia de que há aqui uma necessidade há uma esperança, uma fé, uma transformação profunda através das viagens, porque os 6 espadas simboliza as viagens, simboliza a mudança para algo melhor, a mudança de mentalidade, de maneira de estar e, neste caso, a mudança também de posicionamento, de se permitir separar o que é separar as expectativas da criança das expectativas da mulher e de perceber até que ponto é que não estará aqui a exigir algo do parceiro que esse parceiro possa não conseguir suprir porque não lhe cabe a ele, porque ele é o marido. Por um lado, e por outro lado também pode acontecer que ao falar sobre passeios, de passear com o marido, é possível que se calhar durante a infância o pai se calhar não permitiu, para além de não levar a princesa para o mundo, também é possível que tenha sido um pai que não permitiu que pudesse viajar, que pudesse conhecer outras pessoas. E agora vê-se neste marido essa possibilidade como como se dessa forma se permitisse ultrapassar essa falta de permissão da parte do pai para furar essa proibição, como quem não me deixaste ir para o mundo quando era nova, de viajar, de conhecer, agora eu vou fazer
com o meu marido. Também é possível que seja essa a leitura e que vem complementar aqui nesta leitura do tarot. E a carta, portanto, a carta sistémica que sai, a frase sistémica que sai, é precisamente uma frase muito simples, tendo em conta o contexto que eu estive a explicar da componente de ir para o mundo, de viajar, que é dizer, queridos pais, eu peço a vossa bênção, e neste caso a vossa bênção para quê? Para viajar, para ir para o mundo, para conhecer pessoas novas, para conhecer coisas novas, ao lado do meu marido. Portanto, é também uma frase bonita para que possam olhar, que sempre que estejam em contexto de passeio, de viagem, e dizer assim, pronto, vocês não me permitiram, não me deram essa permissão quando eu era mais nova, mas eu agora, eu que sou adulta, eu permito viajar junto da pessoa que eu mais gosto e estimo e com quem eu acho e com quem eu quero. Portanto, e agradecer, pedir a bênção e agradecer por esta oportunidade agora como adulta, vocês poderem fazer isto por vocês. Pronto, espero que tenham gostado desta. Portanto, isto é um exercício muito simples, que pode parecer demasiado simples, mas isto é coisa do ego, não é? Mas há aqui muita coisa simbólica à volta disso, que com certeza vai-vos permitir também refletir sobre os vossos relacionamentos, como a forma como se posicionam, a forma como o tipo de decisões que tomam, se é em função de agora do presente ou se ainda é em função do passado e por aí fora. Portanto, as constelações familiares permitem aprofundar mais as questões com mais profundidade. Isto é só mesmo um cheirinho para terem uma noção que tipo de trabalho é que podem encontrar numa leitura sistémica, com a sistémica no primeiro ponto, ou depois numa outra fase com a componente da constelação familiar para sarar, para perceber os bloqueios, os medos que possam estar a surgir em relação a alguma situação, para vos ajudar a ultrapassar e olhar para a vida, para as coisas de outra forma. E também para vos ajudar também a perceber a origem dos conflitos, que às vezes podem ser coisas muito simples, mas que nós não estamos a ver. Parece que para nós parece que não é óbvio, se calhar para as outras pessoas pode ser, mas para nós não é, ou mesmo os outros à nossa volta podem também não ter a percepção, e que é preciso aprofundar, ir mais a fundo às questões para perceber de onde é que vêm estes mal-estar, estes conflitos. Pronto, e é isso. E amanhã cá estarei para mais uma mensagem do dia. Hoje foi de maneira diferente, espero que vos ajude. É um convite também para fazerem aqui uma leitura, por exemplo, dedicado à questão de relação do pai, uma vez que para a semana vamos ter a comemoração do Dia do Pai, porque não olharmos para as nossas questões, para a nossa relação com o nosso pai, independentemente de ele estar vivo ou morto, é sempre importante nós olharmos para estas questões para perceber se ainda há aqui coisas pendentes que precisamos trabalhar para nos sentirmos mais livres, mais leves e mais felizes. E assim, obrigada. Até amanhã.